A democracia corintiana surgiu num momento que deu um gás para aqueles que realmente lutaram pela democracia do país, né? Desde 64, muita gente morreu, muita gente foi torturada, muita gente saiu do país, o desgaste era muito grande, eles não estavam conseguindo vencer aquela batalha, né? A batalha estava sendo muito difícil. E na década de 80 entrou assim meio morno, tinha tido a anistia em 79, mas a ditadura ainda estava forte, né? E o pessoal que realmente batalhou para aquilo estava, né, meio desgastado, estava difícil o negócio. De repente surge a democracia corintiana num clube do povo, né, que é o Corinthians, com os resultados, que é importante. Sem o resultado do futebol dentro do campo não dá para fazer nada, nenhuma filosofia, nenhum processo vai adiante dentro do futebol se no campo não tem resultado. O time começou a ganhar e a democracia corintiana começou a ferver no país, aí começou a brotar todo mundo de novo, aqueles que estavam lutando, artistas, músicos, atores, escritores, que estavam meio já cansados de lutar, viram a democracia corintiana surgir, voltou todo mundo à tona, a batalha ficou mais igual, ficou menos desproporcional, né, com o governo naquela época. Sofrimos muito, foi muita sacanagem em cima da gente, muita perseguição. Eu mesmo, eu era o alvo muito mais fácil da época, né? Eu tinha 18 anos. Tinha essa imagem de roqueiro que sou mesmo, tinha o cabelo grande, ia em todos os shows, eu era muito livre, eu não tinha muito noção desse negócio de separar ser jogador de futebol com a torcida, com as pessoas da rua. Eu era igual, sabe? Na minha cabeça funcionava assim. A única diferença que tinha é que eu jogava futebol em relação aos outros. O resto não tinha diferença nenhuma. Uns trabalhavam no escritório, outros eram atores, outros gari, e eu era jogador de futebol, gente. Então eu era do povo igual a todo mundo. E aí eu ficava uma presa fácil. Por muito tempo, assim, como eu tinha essa fama de... Tinha e era verdade, que eu usava drogas, né? Então, eu tomava 4, 5 blitz por semana, às vezes 2 no mesmo dia. Na tentativa, né, da ditadura em desmoralizar a democracia, né? Cara. Não era especificamente contra mim, né? Vamos pegar esse cara, que esse cara é o cara. Não, eu não era o cara, na realidade. Mas era o ponto fraco para... Mas era o ponto fraco. Se eles me pegam com droga, e falavam sempre, a arma que eles tinham era essa. O Casagrande usava droga e o Sócrates era bêbado. Era a arma que os caras tinham para desmoralizar a democracia. E aí foi uma batalha muito difícil. Mas não deu tempo de fazer mais nada, porque o futebol não dá tempo. Apesar de tudo isso acontecendo, eu sou profissional, o Sócrates era profissional, a Fiorentina veio contratar o Sócrates, ele teve que ir, eu fui para São Paulo, né? Aí começou a distribuir ali, o grupo já não era tão forte, a democracia corintiana não deu para andar adiante. Mas eu acho que nós fizemos o nosso papel direitinho, era aquilo que nós tínhamos que fazer, não tinha mais o que fazer. Eu acho que ficaram marcados no mundo, né? Até por ser um movimento natural, impulsivo, instintivo, ou seja, foi muito legal o que aconteceu com a democracia corintiana. Até você fala nesse papo imaginário, né, com Sócrates no final do livro, de algumas decepções políticas. Estamos vivendo um momento de muitas decepções, não só aqui na Argentina também, um pouco de vazio político. O que faria hoje a democracia corintiana quando se fala e se escuta muito as vozes, né, na rua, falar, tem que voltar os militares, porque deve doer então, no rim, né? Democracia corintiana, né? Não precisa de nada disso. É só você ter uma consciência política, uma consciência de história, sabe? Não é obrigado, as pessoas não são obrigadas a participar da política do país, nem de saber da história do país. Não é uma obrigação, mas às vezes é uma necessidade. Então, quando se surge um momento crítico como esse no país, que eu acompanho pelo Facebook, a única coisa... O meu Facebook é só para colocar foto, sabe? Eu não participo muito, eu só entro para discutir ou para passar uma mensagem quando eu vejo esse tipo de mensagem que você falou. Bom, acho que é necessário a volta da ditadura. Isso aí me arrepia, sabe? Isso aí me assusta. Aí eu coloco alguma coisa. As pessoas, quem faz isso, ou quem fala isso, ou quem acha isso, pega um livro de história, começa a dar uma lidinha para ver os fatos que aconteceram e faz comparações. Porque o que eles falam é o seguinte... As pessoas que são a favor da ditadura militar voltar falam o seguinte: pô, o país, muita corrupção, é verdade, a decepção do país, do partido que era da oposição, que todo mundo apostou que seria a solução do país, é verdade, né? Errou, não trabalhou bem. Agora, não é comparável a você pegar estudantes de 18 anos, levar para um quarto e dar choque, dar paulada, matar o cara, sabe? Não é comparável, né? Então, não é possível que existem pessoas que acham que a solução de um país como o nosso, que é de uma democracia nova, é muito jovem a democracia, nem todo mundo sabe como funciona, é uma democracia jovem, não é possível que as pessoas acham
que é dessa maneira que se vai solucionar a corrupção. E tem outra, a corrupção não foi inventada agora pelo partido que está no governo, não. A corrupção do Brasil vem desde quando os portugueses chegaram aqui. Já teve corrupção ali, sabe? Compraram algum índio para deixar o navio parar. Então é o seguinte, a corrupção existe. E não é com guerra, não é com violência, não é com tortura, não é com mortes que vai se resolver. Essas coisas me arrepiam um pouco. Legal. O Magrão estaria te aplaudindo também. Também, sem dúvida. Pelo que eu vejo, né, que a gente acompanha um pouco, jogou um tempo futebol também, parece que o futebol não aceita muitos jogadores com esse pensamento. Caso eu acho isso, sabe? Eu acho que o futebol... Ele não quer que os jogadores tenham esse tipo de postura. Eu acho que o agente não quer isso, o diretor não quer isso, o agente de futebol não quer isso. É um jogador dependente. Totalmente dependente. Naquela época, eles não queriam, era ruim para eles, porque você batia de frente com um poder, né? Você tinha um poder ali. Hoje é o dinheiro que é o poder, é o capital. Então os jogadores ganham muito bem, quem vende ganha muito bem, todo mundo ganha muito bem. Então é cômodo para todo mundo ficar quieto. É bem entendeu? Então isso aí me incomoda no jogador de futebol, porque ele não, o empresário querer ganhar grana, ele está no papel dele. Sabe, o clube querer vender e ganhar muito também está no papel dele. O outro que quer pagar também está no papel dele. Mas quem não está no papel dele nesse meio é o jogador. O jogador tem que receber aquilo que ele merece, mas ele tem que falar aquilo que ele quer. Não é obrigado, mas é impossível num país como o nosso, que tem diversos jogadores profissionais jogando brasileiros aqui e na Europa, que nenhum fala. Aí é muito louco isso aí. Aí é absurdo, né? Sabe? Aí não dá pra entender, cara. Muito legal para eles. Assim, eu fui de alguma maneira parecido ao caso. Tipo, eu me posicionava e tive também problemas. Como também, eu acho que você consegue ter o respeito, fundamentalmente. Pode gostar, pode não gostar da sua posição, mas tem o respeito. E é legal ele falar isso para gerações novas. Até para sair, às vezes, do buraco e falar, se posicionar. Tendo um fundamento, se preparando. Não, o país está pegando fogo, está ainda pegando fogo politicamente. Nós vivemos num país que, tem chacina, bala perdida em qualquer lugar, tem roubo, assalto. O Brasil é um país super perigoso em todos os sentidos, né? E o jogador de futebol continua jogando futebol, sabe? Ele continua ganhando a grana dele, fazendo propaganda de Gillette, sabe? Postando coisas na rede social de que comprou isso, comprou aquilo, coloca imagens de iates e champanhe, e o Brasil pegando fogo. Será que não incomoda pro cara? Será que não passa na cabeça do cara assim, puta, eu ganhei essa puta grana, mas eu mereço. Mas, lá no meu país, tem gente passando fome. Eu não tô falando pra ele pegar o dinheiro e dar. Não é isso. Não é isso que eu tô falando. Mas também não vai tentar, né? Ok. Quanto mais ganhar, eu acho ótimo. Ele tem o direito de falar, ele tem que posicionar. O Magrão falava uma coisa, é o seguinte, ele falou, inclusive, no Arena Sport TV, no último programa que ele participou. Que se reencontraram. Que a gente se encontrou. Ele falou assim, o futebol é o meio mais político que existe. É o meio mais político que existe. Porque tudo, no Brasil, principalmente, tudo mais ou menos é relacionado ao futebol. Você ganha um Mundial, o governo fica tranquilo. Né? O Corinthians vence o Campeonato Brasileiro, São Paulo, ninguém fala mais nada, tudo gira em torno do futebol. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Quem são os personagens do futebol? São os jogadores. Né? E eles não podem esquecer disso, que às vezes um título que ele ganha, ele vai encobrir coisas ruins que estão acontecendo no país. Então depende dele falar para ninguém esquecer que aquilo existe, entendeu? O Casa tá falando de 82 e 83, eu tinha 6, 7 anos. Então as minhas referências eram o Casagrande, o Sócrates, o Falcão, o Zico, o Éder, o Reinaldo, os caras se posicionavam. Hoje o meu filho tem 6 anos. A referência, como o Fábio citou na hora do corte do cabelo, não é o Neymar, não é o Thiago Silva, não é o Davi Luiz, é o Griezmann, é o Messi, é o Cristiano Ronaldo. Isso que é o mais louco, porque é a nova geração que a gente está formando. A preocupação é daqui 10 anos. Se a gente continuar dessa forma, a tendência é que só piore. E aí você falou uma coisa interessante. E a molecada de hoje, eles não só
ficam fãs impressionados com o futebol do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Griezmann, dos outros, como também com o comportamento. O comportamento do Cristiano Ronaldo nessa Eurocopa foi fantástico. Perfeito. Como comportamento. Naquela disputa de Vem bater, pênalti, vem bater. Vem bater, Montinho, você treinou, você pode bater, se perder, não tem Hoje problema. mesmo, né? Vai lá, exatamente. Correndo, Hoje chulando. perdeu, ficou lá correndo atrás de todo mundo. É isso que chama a atenção do garoto. Não é só a bola. O jogador brasileiro tem que entender isso. Não é só a bola que impressiona o moleque. É o comportamento, a posição, a cultura, a inteligência, né? a atitude. Essa atitude do Cristiano Ronaldo vai marcar. Você vê, ele já era um ídolo no Brasil. Hoje ele é muito mais. Amanhã vai vender camisa do Cristiano Ronaldo a rodo e ele não jogou a final. Jogou 10 minutos só pelo comportamento que ele demonstrou durante essa Eurocopa. A gente Atitude rock and roll. A gente teve 2 demonstrações ultimamente que servem pro futebol brasileiro, que é a atitude do LeBron James na final da NBA e a atitude dos caras hoje. É sentimento puro, não tem dinheiro, é sentimento daquilo que essa foi Eurocopa criado mostrou como muita criança. coisa. A comemoração da Islândia também foi espetacular. É um time que não existe, né? Uma seleção que não existe. Eu acho que daqui só eu fui até a Islândia e nunca mais vou voltar, possivelmente. Eu joguei lá. Eu joguei o show da Bjork, Torino e Reykjavik, que é uma eliminatória de Copa UEFA. Eu joguei lá. E eles foram para a Copa Europeia, foram lá, fizeram até mais do que deviam. Quando voltaram, tinha 30, 40 mil pessoas esperando. Porque é emoção, é paixão pelo negócio. Aqui no Brasil não acontece mais isso, porque não tem paixão. Não é que não tem, ela está escondida. A molecada, o torcedor brasileiro, ela está brotando, sabe? A paixão pelo futebol, ela está fervendo aqui. Tem que ajudar, né? Tá faltando alguém falar assim, ó, vamos fazer esse vulcão explodir? Tá adormecido. O que incomodava a gente na concentração? O que pegava? As pessoas falavam, pô, os caras queriam noite, os caras queriam balada. Queria mesmo. A gente saía à noite, caramba, você tem que bancar. Você tem que bancar. Né? Tem a responsabilidade. Eu sou jogador de futebol profissional, tá? Eu não concentro, eu tenho que me bancar, cara. Se eu acho que eu sair, ficar até as 3 da manhã, num show, ir dormir e jogar no outro dia, eu vou render, eu vou lá e me banco. Se eu lá não jogar, ou eu vou sair e vai entrar outro cara. Então é essa a responsabilidade. A gente achava o seguinte, não era a ideia, não era o fato de você dormir antes dos jogos num hotel. Era o por que a gente fazia isso. O porquê era o seguinte, era a desconfiança. Não era assim, o argumento histórico do futebol para existir uma concentração é desconfiança, é achar que o jogador é irresponsável, não confiar na gente. Isso era ruim pra gente, isso é ruim para qualquer um. Você não consegue viver com desconfiança. Não é cômodo, não é uma situação cômoda as pessoas desconfiarem de você o tempo todo. E lá no Corinthians a gente queria exatamente quebrar isso por esse motivo, por causa da desconfiança. Tanto é assim que quando chegou na semana da final do Campeonato Paulista, nós resolvemos o seguinte, os solteiros iam concentrar, que era uma semana. Quarta era o jogo, nós jogamos São Paulo no domingo, perdemos de 3-2. Na quarta era a primeira final e no domingo era outra. Na segunda-feira, nós fizemos uma reunião, vamos fazer o seguinte, os solteiros vão pro hotel, tá? Os solteiros vão pro hotel, os casados vão ficar em casa. Foram eles que inventaram isso. Mas aí isso aí Solteiro contra casado, né? Mas a história tem um complemento mais agradável. Na segunda noite, o Eduardo, que era um ponta-direita, foi o casado responsável pela gente. Os caras arrumavam o casamento só pra não conseguir. Aí Eu tô casado não agora. precisava. Cadê essa semana? Na segunda noite, nós falamos, vamos sentar. Como vai ser a concentração? Como vai ser a semana, Eduardo? É o seguinte, hoje nós vamos pra boate. Amanhã a gente concentra, porque o jogo é na quarta. Na quarta, depois do jogo, nós vamos pro De Repente Bar, que era um barzinho de rock and roll. Na quinta também, na sexta também. E no sábado a gente dorme e joga com o São Paulo. Nós ganhamos umas 2. Eu conheço uns casados assim. Tipo, Conhece? Foi a melhor não concentração da história. Foi legal, foi relaxada, foi livre. Inclusive tem um outro fato que nós ficamos a semana toda no hotel, e hotel não tem feijão, né? Hotel, assim, cozinha internacional não tem feijão. Essa é do Magrão, né? Aí a gente chegou sábado de manhã, eu cheguei pra concentrar, o Magrão chegou e falou assim, e aí, Biguê, como foi a semana lá no hotel? Eu falei, foi legal, Magrão, só que faltou feijão, o pessoal tá tudo a fim de comer feijão. Ele falou, peraí, ligou pra mulher dele, prepara uma feijoada aí, não sei o quê, beleza. Aí nós fomos pra feijoada depois do treino do sábado. Chegamos na feijoada, caipirinha, cerveja, o Magrão 3 da tarde, nós fomos embora, o Magrão desmaiou aqui, dormiu no sofá, vamos embora e tal, e vazou a notícia. Aí no domingo de manhã, a grande parte da imprensa que era contra a democracia e contra o Corinthians, largou o pau, né? Feijoada, que responsabilidade, bebida, cerveja, os caras ficaram a tarde toda, eu quero ver jogar agora. Ganhamos de 3-1 do São Paulo.
Mas ninguém foi revanchista. Que a ideia a inteligência de uma democracia é essa. Você não precisa ser revanchista. Você faz os fatos, né? Você mostra que você tem razão. A gente tem essa imagem desse 3-1. Eu acho que você fez o terceiro gol, né? Jogada espetacular. Do Ataliba. Impressionante, né? Impressionante. Faz o Ataliba e faz o gol, né? O combinado é esse aqui, agora... Mas quem vai ser o Ataliba? Eu fico ali paradinho. O único que está em forma é Fábio. Vamos começar pelas coisas mais difíceis de fazer. Vamos contratar o Djalminha, né? O Corinthians precisa de um meia habilidoso que vai colocar, né, vai dar criatividade e tal. O nome que surge é Djalminha. Se fazer uma reunião, o que vocês acham? Vocês estão pensando em contratar o Djalminha. Aí todo mundo fala, pô, o Djalminha é uma boa, vai jogar bem. Pô, não, o Djalminha não, o comportamento dele não é legal. Isso surgiu com o Leão, né? Isso surgiu com o Leão. E aí acontecia, é normal, cara. Nem todo mundo aprovava. Nem todo mundo aprovava as contratações. Claro. A do Leão foi um exemplo, não foi uma unanimidade. Né? E foi até um erro, assim, foi o maior erro. O erro da democracia corintiana foi aquele, não contratar o Leão. Foi o modo que foi feito. Porque naquele dia eles falharam. A democracia falhou. A democracia corintiana errou naquele dia. Porque eles não fizeram uma eleição com todos. Eles fizeram uma eleição só com quem conhecia o Leão. Né? A democracia não funcionava assim. E eu falei isso, fiquei revoltado com isso. E depois que o Leão veio, depois de 2, 3 jogos que o Leão... Não, deu 3 jogos, não. No dia da estreia, aconteceu o seguinte: o Leão é meu amigo hoje, mas ele sabe que eu vou falar a verdade. Começou na concentração. Tô lá, eu fiquei um mês parado, voltei nesse jogo da estreia do Leão. Eu jogava com chuteira branca. Aí eu coloquei a chuteira na mesa, assim, esperando o treinador chegar, ele pegou a chuteira. Deixa eu ver essa chuteira. Ele falou assim, pô, legal sua chuteira. Tem que fazer gol só, né? Eu falei, deixa eu ver sua luva. Pô, sua luva é do caramba. Tem que defender. Aí já começou, né? Já viu que o negócio não tava legal. Aí fomos pro jogo, perdemos do Fluminense. O cara chutou uma bola de longe, ele rebateu. O centroavante veio e fez o gol. E eu tava me trocando do lado dele aqui. Aí foi a estreia dele, né? O repórter veio, pô, e aí, Leão? Você falhou no gol? Não, eu não falhei. Eu fiz minha parte. Pô, aí eu falei, pô, ele entregou o zagueiro. Eu fiz minha parte, o zagueiro. Aí eu saí revoltado, falei pros caras, tá, e fui pro meu quarto. Aí de madrugada, bate o Adilson Monteiro Alves, que era o diretor, o Daniel Gonzalez. Tava eu e o Daniel Gonzalez, que era um uruguaio, quase zagueiro. O Adilson e o Magrão bateram na minha porta, pá. Fui lá 3 horas da manhã e ficava, porra, você tinha razão. Eu tinha razão agora, 3 horas da manhã. Agora eu não quero saber mais de nada. Agora ele é o goleiro, nós vamos jogar o ano todo e acabou. E depois ele pegou muito, nós fomos campeão paulista graças ao Leão numa semifinal contra o Palmeiras, que a gente se atrasou, pegamos um trânsito muito grande na Avenida Morumbi, não dava para chegar. O jogo era 8 horas naquela época, era 7h30, a gente estava lá descendo o Morumbi. Sabe aquela entrada do Morumbi? O estádio lá embaixo, 7h30, o jogo era às 8. Aí nós trocamos dentro do ônibus, pegamos a chuteira e saímos andando assim, descendo pro Morumbi, né? Aí os caras até acharam, o que é isso aí? Não acredito que é o time do governo, nós vamos jogar lá, calma aí. Descemos, entramos direto pro campo, sem aquecimento, o Palmeiras veio pra cima e demorou uns 15, 20 minutos pro time ficar legal. E nesses 15, 20 minutos o Palmeiras massacrou, porque era um bom time, e quem segurou a onda foi o Leão naquele jogo. Aquele jogo o Leão pegou muita bola. O Sócrates foi vindo para Fiorentina, então eu ia ter 2 despedidas do Magrão. Uma aqui no Brasil, que foi em Juazeiro do Norte, né? Ia inaugurar o aeroporto, tudo, ia ser Corinthians e Vasco, foi todo mundo no mesmo avião. Nós fomos para lá, o Vasco todo uniformizado, a gente relaxado. Já chegamos lá, ficamos a noite toda, né, na festa e tal. No outro dia fomos jogando Corinthians e Vasco, ganhamos de 3-0. Tava eu e o Magrão no quarto. E nós estamos voltando pro hotel, tinha o bar e a subida do hotel. O Magrão foi pro bar e falou assim, você vai subir? Eu falei, põe minha camisa lá em cima, porque é a última do Corinthians, eu quero levar de recordação. Eu falei, beleza, Magrão. Subi, deixei a camisa dele lá, desci e fiquei lá com eles. Música e cerveja e tal, não sei o quê. Conheci uma amiga lá também, a mesma amiga que estava lá em Bilbao, elas eram irmãs. Aí elas subiram pro quarto para jogar um baralho, eu e ela. Aí no final ela falou assim pra mim, pô, você não... perdeu o jogo. Perdi o jogo. Ela falou assim, você não tem um souvenir, alguma coisa que você pode dar de lembrança do Corinthians pra mim? Eu olhei a camisa do Magrão e peguei. E desci, né? E continuei lá, né, com o Magrão. Então, aí nós vamos subir umas 6 da manhã, nós vamos entrar no elevador, eu e ele, assim. Eu falei, Magrão, tenho 2 coisas pra te falar, cara. Eu falo assim, ó, uma é o seguinte, sempre aquela camisa que você pediu pra eu guardar, eu deixei ela no quarto. E qual é a outra? Eu falei, a outra é o seguinte, você viu a menina que estava comigo, ela pediu um souvenir, eu dei a sua camisa. Pô, Casão, era a última camisa, eu ia guardar de recordação. Aí ele parou assim e falou,
Foi uma boa causa. É uma parceria muito forte. É forte. Todas essas histórias do livro, eu acho que demonstram também esse entendimento dentro e fora. Então, a gente foi uma coisa muito natural, espontânea que aconteceu comigo com o Magrão, né? Porque, primeiro, é o seguinte, eu era juvenil do Corinthians, o Magrão começou a explodir em Ribeirão Preto. E foi uma explosão muito grande no país, porque era um cara que jogava muito a bola, né? E que jogava no Botafogo de Ribeirão Preto, que o mundo queria contratar o cara e o cara não queria ir porque estudava medicina. Então já era uma coisa muito diferente que se comentava muito. Aí eu presenciei uma final de primeiro turno de 77, Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo, que foi no Morumbi, e ele fez um gol, o juiz anulou, e eu comecei a olhar o Sócrates jogar. Ele veio pro Corinthians, acabava tendo o juvenil, e eu ia ver o Sócrates treinar. Comecei a ficar fã, o cara era espetacular mesmo, fazia aquela jogada absurda. E aí eu comecei a subir profissional para treinar, sabe? Ficava olhando e tal. Fui para Poços de Caldas, fiquei um ano em Poços de Caldas. E nesse ano a seleção brasileira foi fazer um período de treinamento lá. E o Sócrates estava na seleção brasileira, fui jogar a seleção brasileira em Caldense. Eu falei, pô, o cara não vai nem lembrar de mim, né, Djalma? Joguei garoto, moleque. Aí o cara entrou, foi lá no campo, e aí, garoto, beleza? Como você tá? Tá se dando bem? Eu falei, tô beleza e tal. Passou tudo isso e eu voltei, estreiei no Corinthians, fiz 4 gols na estreia e o Magrão não jogou. Tava machucado. Falei, porra, queria jogar com o cara, né? Aí, o segundo jogo, Corinthians e Leônico, lá em Salvador, eu fiz um gol, o Magrão não jogou. Aí veio o Carnaval. Falei, pô, meu, cara, eu estreiei 2 jogos e não consegui jogar com o cara. Passou o Carnaval, ele voltou a jogar contra o Fortaleza, lá em Fortaleza. Nós ganhamos de 5-2. Foi um entrosamento fantástico, inclusive não só com ele, com o Zenon aquele dia, que o Zenon fez 3 gols e o Magrão fez 2. E aí começou a surgir uma coisa interessante. Eu acho que para mim, para ele possivelmente também, uma coisa que eu nunca joguei com esse cara, no primeiro dia tudo funcionou, eu sei o que ele vai fazer, eu sei como ele toca, e ele deve ter pensado, eu dou a bola para esse moleque, a bola volta no mesmo lugar que eu quero, e começou a surgir, as coisas começaram a acontecer naturalmente, e aconteceu mesmo, cara. Era uma coisa louca, porque eu falo para uns amigos meus, eu falo assim, eu não fui nenhum craque, mas você jogar do lado de um gênio é muito difícil, não é uma coisa fácil. Por exemplo, eu acho muito difícil, seria muito difícil, por exemplo, se um centroavante jogar com você na meia ou com você na meia. O cara tem que ser o Evair, um cara inteligente. E o Magrão, eu jogava aqui, o Magrão estava de costa para mim. Quando a bola vinha para ele tinha 4 soluções na cabeça. E das 4, 3 ele ia me procurar, porque eu era centroavante. Mas como que a bola ia chegar? De que forma? O cara tocava de calcanhar, E nem sempre ele tocava de calcanhar. Você tinha que adivinhar, se esse cara tocar de calcanhar, para onde a bola vai? Então você tem que ter uma inteligência futebolística muito boa. Ali eu comecei a perceber que eu era um cara acima da média, mas com uma inteligência. Eu tinha uma boa técnica, eu tinha muita presença de área, cabeceava bem, mas o principal característica que eu aprendi, que eu tive, era a inteligência futebolística, porque você tem que ser inteligente para jogar com um cara como aquele, Senão você não vai funcionar. O cara vai dar um calcanhar, a bola vai lá, você vai correr para cá. Você tem que ter um funcionamento de contato, né? De inteligência. Você tem que pensar... Tem que visualizar a jogada. É o côncavo e o convexo, né? O cara vai pensar 3 inícios de jogada. E você tem que pensar 4 soluções de jogada. Porque ele vai iniciar, quem vai solucionar é você. Então tem que ser uma coisa muito engrenada, né? Sobre o centroavante, aconteceu o seguinte, foi uma modificação no futebol que acontece de tempos em tempos mesmo. O futebol começou a mudar em 94, começaram a colocar 2 volantes de marcação, que foi o time do Parreira, né? Com 2 atacantes. Colocava 2 atacantes, porque o Romário era um atacante, o Romário não era um centroavante. O Romário era um jogador de velocidade que ele caía pelos lados com o Bebeto ou entrava pelo meio. Ele fazia às vezes papel de centroavante, mas você não poderia classificar o Romário como centroavante. Usava 11 até, né? Até não era, porque no Vasco era o Roberto Dinamite. Então o futebol ganhou daquela maneira, né? O Brasil foi campeão daquela maneira. E aí a Copa do Mundo, ela dita tendências, né, no futebol. Então, o time que é campeão, as outras seleções, os outros países começam a imitar aquele funcionamento, porque o time foi campeão do mundo. E começou a ter funcionamento de ataques com 2 atacantes. Começaram os times formar atacantes de velocidade, atacantes, né, que se cruzavam, que era Paulo Nunes, Marcelinho, só para dar um exemplo. Jogadores de velocidade sem centroavante. O centroavante foi caindo, foi sumindo, porque foi se formando só atacantes.
Só que o futebol ele tem modificações com o passar dos tempos, mas ele tem uma origem. O futebol existe uma origem, né? Aquela que nunca vai se perder. E a origem do futebol é aquela: 4 caras marcando, um volante, 2 meias que são criadores de jogadas, na maioria das vezes os mais habilidosos, os mais criativos, 2 caras que jogam aberto e um centroavante de área, um cara que faz gol. Essa é a história que o futebol... É a essência do futebol. Você pode modificá-lo de diversas maneiras por tempos e tempos, mas sempre vai chegar uma época que vai ter necessidade de ter esses caras dentro do campo. Então, hoje em dia, o que está faltando? 2 meias. Não existe Djalminha e Alex, para arrumar um cara desse é uma luta. E tá todo mundo correndo atrás de um cara centroavante. Caiu e fala assim: por que procuram hoje? Porque os caras percebem que para ganhar um jogo de futebol, Alex, precisa fazer gol. Olha que coisa louca. Olha que coisa interessante. Não é apenas um detalhe. Precisa do cara que faz gol, né? A segunda era o início. Exatamente. Não é isso? Do Cristóvão no Corinthians. O Cristóvão, sim, eu acredito muito no Cristóvão, conheço o Cristóvão há muito tempo, e a gente está falando aqui, no início da conversa, de pessoas do futebol que pensam de outra maneira, pessoas que estão acima da média na cultura, ou na preocupação social, política, né, da vida, como somos todos nós aqui, e o Cristóvão é um desses. Porque o Cristóvão, eu admiro o Cristóvão há muito tempo. Sabe quem me apresentou o Cristóvão no início dos anos 80? O Afonsinho. Se o Cristóvão, na época eu falei, se o Cristóvão é amigo do Afonsinho, ele não é qualquer um. É legal, né? Para ser amigo do Afonsinho tem que ser um cara diferente. E o Cristóvão é esse cara diferente. Depois eu joguei com o Cristóvão no Corinthians, era um ótimo jogador. O Cristóvão jogava muito bem. Ele era assim, vocês viram o Cristóvão jogar? Ele jogava muita bola, o Cristóvão. Ele tinha muita criatividade, batia muito bem na bola, chegou até a seleção brasileira, mas ele tinha um problema muito sério no joelho já logo de cedo. Mas jogava muito bem. Depois ele virou treinador, ele ficou auxiliar do Ricardo Gomes por um bom tempo. O Ricardo teve aquele problema, ele levou o Vasco às quartas de finais da Libertadores e a um vice-campeonato do Campeonato Brasileiro. E a Libertadores foi aquele do Paulinho, né? Do Corinthians. Vice-campeão brasileiro atrás do Corinthians também. Depois ele trabalhou assim, em grandes clubes sem estrutura. Ele trabalhou no Flamengo, que o Djalminha sabe até melhor do que eu, e hoje em dia a gente vê, perde 3 jogos lá, os caras mandam o treinador embora. Ele foi pro Fluminense, perde 3 jogos e manda o treinador embora. O Bahia é a mesma coisa, são todos times grandes, com muita torcida, mas que vive pressão e que não tem estrutura fora do campo para o cara trabalhar. A primeira oportunidade que ele está tendo de trabalhar num clube que tem uma estrutura e que tem uma mentalidade diferente, porque o Corinthians tem uma mentalidade diferente, porque o Tite perdeu com o Tolima e o Corinthians bancou. Naquela época foi aquela polêmica. Metade da diretoria manda embora, porque todo mundo manda embora. E a outra, que era o Andrés, não, vamos segurar, vamos fazer um negócio diferente. O Andrés segurou. O cara foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão mundial, né? Então o Corinthians, ele tem essa paciência hoje. Não vão ser 3 jogos que vão derrubar o Cristóvão. Claro. Então ele vai ter a oportunidade de trabalhar no Corinthians. E eu acho que ele trabalha bem. Eu estou vendo o resultado. Eu fiz o jogo do Corinthians ontem. Eu fiz contra o Flamengo também. Ele não, muito pelo contrário, ele não é burro, ele é muito inteligente. Ele não vai desmontar uma coisa que vem vencendo direto aí. O Tite saiu não é porque ele foi mandado embora, é porque ele foi para a seleção. Então quando o cara vai para a seleção é porque ele deixou um grande time para trás. O Cristóvão veio, vai aproveitar esse time e vai colocar algumas coisas dele. E é isso que ele está fazendo. Eu acredito muito. E depois do jogo de ontem, que o Corinthians ganhou do Chapecoense, eu acredito que o Corinthians vai lutar pelo título, sim. Tá retido, tá censurado. O filme é Gaivotas Futebol Clube, é sobre um futebol feminino, não falou? E nós fizemos uma parte, eu e o Vladimir, tem cenas de sexo, entendeu? Tem cenas de tóxico, tem cenas de tudo, entendeu? É uma... Explícito ou explícito? Não, explícito. Então, mas é um filme que deveria ser liberado porque ensina muita coisa, mostra muitas coisas que não é mostrada, você entende? A liberação do futebol feminino mesmo, as coisas que não tem nada a ver de homossexualismo e tudo mais que todo mundo fala, e essa força está mudando e não foi liberado. Vamos tentar ser liberado aí no filme. E a tua cabeça para hoje? A gente estava conversando outro dia a respeito de John Lennon. Qual a relação que você estabelece entre o que ele te ensinou e a sua tranquilidade hoje? Eu tô tranquilo, ele foi um vencedor, não foi? Eu acho que eu também sou um vencedor, então eu vou tentar vencer hoje para ter mais uma prova que eu vim para vencer. Esse de barba e óculos é o Serginho Grosman, só para vocês terem uma noção. Essa aí foi a primeira vez que o Serginho Grosman participou de um jogo de futebol, que ele fazia programas musicais em rádios, aí nesse dia ele foi fazer uma reportagem, não lembro a rádio que é,
Ele foi lá para fazer uma reportagem qualquer, não era futebol. E nem era de TV ele, era de rádio mesmo. Rádio mesmo. E aí ele falou do filme, que é interessante pra você ver, isso aí foi em 82, cara. O futebol feminino, hoje, ainda não bomba no Brasil. E é uma injustiça, né? Total. Já foram disputaram medalha de ouro, né, em Olimpíada, Mundial. É uma equipe forte, o Brasil tem equipe forte, as meninas não têm apoio, elas se viram. Chega a época de Olimpíada, aparecem as meninas de tudo quanto é lugar, que a gente nem sabe que elas existem, porque a gente nem sabe se tem campeonato aqui, a CBF nem olha pra cara delas. E isso aí foi em 82 e a gente estava tentando defender o futebol feminino naquela época, que naquela época não era porque não tinha futebol, é porque a sociedade falava que eram homossexuais, elas eram, tinha o homossexualismo ali no futebol feminino, por isso que ninguém aceitava. Aí eu pergunto para e daí? Exatamente. E daí tudo, né? Eu quero saber, e daí tudo, né? Futebol feminino, se é homossexual, tanto faz, qual é o problema? Tem o trailer, não sei se o Zenício vai conseguir pegar agora, mas tem o trailer do filme, né? Como era o nome do filme? Eu falei Gaivotas Futebol Clube ali, mas é Onda Nova. Onda Nova. Onda Nova, exatamente. E atuou o Vladimir, que está até vestido de mulher, né? Isso aí foi o dia que eu abandonei o filme, né? Era um ator temperamental. Nós fomos gravar num sítio 8 horas da manhã, mas vestimos de mulher. Eu, o Vladimir, todos os homens vestidos de mulher, porque a gente ia jogar com as meninas. E eu fiquei o dia inteiro vestido de mulher em trancinha, cara. Eu me olhei e falei, não é possível que eu tô assim. Eu tô indo embora. Vai demorar pra gravar? Pô, é só mais tarde. Eu falei, não, eu tô indo embora. Amanhã eu volto. Já passou meu limite de ficar vestido de mulher. Amanhã eu me visto de novo. Tinha o Caetano Veloso também no filme. Veloso, Regina Casé, e tinha Tânia Alves. Mas teve uma cena... Carla Camurati. Ah, ok. Teve algumas cenas legais também no filme. Não, o filme era interessante. É que era início do cinema, era uma ligação. Naquela época só podia se fazer cinema no Brasil com pornografia. Isso. Não tinha como fazer outro porno chanchada, né? Porno chanchada. Não era um filme de sexo explícito, não era um filme assim, mas era necessário que tivesse um lado sensual, um lado erótico no filme para que as pessoas investissem. Naquela época o cinema brasileiro não era forte. E a mensagem que foi feita para fazer naquele filme é exatamente essa, sobre o futebol feminino, sobre o homossexualismo, né? Bater de frente isso, e várias pessoas compraram a briga para participar. Caetano Veloso, não é qualquer um. Claro. Tânia Alves, Regina Casé, Carla Camurati, era uma grande atriz e ainda, hoje é diretora. Era musa na época, né? Era musa na época, participou do filme e para ter uma força maior, eles buscaram as pessoas no futebol, para unir tudo, né? Pegar todas as áreas para o negócio fazer barulho mesmo. E aí fui eu, Vladimir, Pita, que é o jogador que jogou no Corinthians, era portuguesa, também fazia parte, não era do Corinthians, mas era um cara democrata, é até hoje. Legal. E nós participamos desse filme aí. Eu participei de 2 filmes, né? Esse aí, assim, o meu desempenho nesse filme é espetacular. Se pegar o primeiro diálogo, eu acho até uma injustiça que eu não me... Um Oscar, não um Oscar, não me indicaram pro Oscar no primeiro diálogo que eu tive com a menina lá. Mas é uma assim, eu participei desse e participei de um outro que chamava O Olho Mágico do Amor. Nossa. O Vladimir também. Vladimir também fez? O Vladimir, né? O Vladimir era um. O Vladimir era um. Eu tô nesse vídeo. Denzel Washington. Quase foi um Denzel Washington. Era a tua dupla do cinema, né? Jackson. É que ele preferiu ser lateral esquerdo. Ele tinha assim. Era uma grande casa dentro. E no filme será com Vladimir a dupla, é isso? Isso. Ok. Eu e o Fromer, nós tivemos uma época... Foi engraçado, porque o Marcelo Fromer, ele gostava muito de futebol. E é São Paulino Roxo, o Nando Reis também. E eu frequentava muito o Sesc Pompeia, que é aqui perto da ESPN. Eu treinava de manhã, às vezes não tinha treino à tarde, eu ia lá pro Sesc, sempre tinha coisa interessante acontecendo em exposição, uma banda nova tocando, sabe? Até hoje, né? Até hoje tem umas conversas de teatro, de cinema. E eu tava lá, aí veio 2 caras, falaram assim, você é o Casagrande do Corinthians? Eu sou. Nós somos eu sou o Marcelo Leonardo, nós somos do Titãs do Iê. Eu falei, beleza, Titãs do Iê. Pô, nós somos seu fã, beleza, não sei o quê. Aí começamos a pegar uma amizade, os Titãs começou a explodir, e na Copa de 94, um dia eu recebo o telefone e era o Fromer, ele falou assim, você não tá afim de comentar os jogos na MTV, olha, a Copa de 94? Um programa na MTV, Copa de 94. Quem vai participar? É a Astrid Fontinelli, o Nando Reis, eu e será você. Eu falei, beleza. Ele falou assim, mas, a gente não sabe se tem grana. Eu falei, Marcelo, não quero grana, Pra mim vai ser um prazer
esquece a grana, vamos fazer o programa. Aí nós viemos, o programa era do caramba, porque a TV não dava as imagens para MTV. Sim. Então a gente pegava um quadradinho assim com uns bonequinhos, então o Brasil fazia gol, ó, aqui o Cafu desceu, cruzou, entrou, tipo animação, né? O Mário bateu no Guarani. Quem não tem direito se vira, né? Como pode? E aí aí nós pegamos uma ligação, começamos a ficar amigos, como era eu e o Sócrates. Foi assim, o Marcelo foi uma das pessoas muito importantes da minha vida, porque eu aprendi muita coisa com o Flume. Ele era uma pessoa muito inteligente, com muitos pensamentos muito interessantes, uma filosofia de vida maravilhosa e um caráter excepcional. E eu fiquei admirado com aquela figura, aquele ser humano que ele era, e queria estar com ele o tempo todo. E a gente marcava todos os dias no Bolinha, ali na Cidade de Jardim, que o Manuel Pauladino era do lado, era o empresário dos Titãs, a gente se encontrava ali. Aí a primeira biografia começou com ele, né? Ele tinha vontade de fazer minha biografia, a gente sentava lá no bar, no Bolinha, ligava o gravador. Bolinha da feijoada ali. Começava a conversar, ele bebendo o conhaque dele, eu bebendo o meu Campari, e aí era 3 perguntas do livro, depois já esquece. Aí começava a contar história. E aí foi até o dia que teve o acidente, né? Ia ser a estreia do nosso programa na Transamérica. Nós fomos pro programa e o Marcelo não chegava. E aí nós começamos a tirar uma onda com o Marcelo. Ele se perdeu. Será que ele esqueceu a guitarra? Né? Começamos a brincar. Quando acabou o programa, o Nando Reis me ligou, porque os Titãs estavam gravando um CD no Rio de Janeiro. Uhum. Só o Marcelo estava aqui. Isso. Aí ele falou assim, Casão, dá pra você ir no Hospital das Clínicas porque teve um acidente, alguém foi atropelado e estão desconfiado que é o Marcelo Fromer. E eu fui pro HC. Cheguei lá, o médico deixou eu entrar, não tinha ninguém, né? Me deixou entrar e eu fui lá e vi que era o Fromer mesmo. E aí foi uma das piores semanas da minha vida, né, cara? Eu demorei muito para me recuperar mesmo. Demorou muito para eu me recuperar emocionalmente depois que ele faleceu e deu uma desestabilizada emocional em mim, assim, muito forte. Porque foi daquele momento que eu comecei a me perder mesmo, numa destruição com droga mesmo. Não era responsabilidade daquilo, não estou falando que foi responsabilidade daquilo, mas foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu era muito perdido emocionalmente, eu tinha um desequilíbrio muito forte e eu não conseguia lidar muito com perdas, né? E a perda do Marcelo Fromer naquele momento foi muito pesada para mim, como tinha sido a da minha irmã em 79. E de forma repentina, ele foi arrancado da gente, né? Foi arrancado. Saiu para correr e um motoqueiro... Saiu para correr aqui no centro e tal, e o motoqueiro passou com o capacete do motoqueiro pegou na cabeça do Marcelo, ele caiu e bateu com a cabeça na guia. Mas uma coisa que eu achei legal é o seguinte, pô, eu nasci corintiano, né, família corintiana, meu primeiro jogo que eu fui ver foi Corinthians e Ponte Preta, em 70, logo depois da Copa do Mundo do México, que meu pai me levou para ver o Adro e o Rivelino jogar. E eu sou corintiano mesmo. E assim, no início, quando eu parei de jogar, você via o Corinthians, eu comentava jogos do Corinthians, era uma coisa muito complicada, porque às vezes você ficava muito crítico, porque você estava exigindo de um time que você torce, ou às vezes você ficava, sabe, demorou um pouco, um tempinho para eu conseguir ser imparcial mesmo e fazer, mas você vai engolindo, cara, você vai engolindo. E até chegou o Mundial, contra o Chelsea, e o Galvão vem com aquela história sempre, né? Quando é o Palmeiras é o Brasil na Libertadores. Aí não sei quem é o Brasil, não sei o que lá. Eu falei assim, Galvão, você não fala, hoje é o Corinthians, é o Brasil no Mundial. Então eu posso torcer, pô. Se é o Brasil, é o Corinthians. Eu vou torcer. Então aquele dia, eu acho que o único jogo que eu torci foi no Corinthians, Brasil e Chelsea. O gol do Guerreiro, o Brasil foi campeão lá mundial. O gol do peruano. O momento, eu até falo que assim, não foi um grande momento meu no futebol, mas foi o mais importante para mim esse momento foi que eu percebi que eu era um jogador melhor do que eu achava que eu era. Sim. Foi quando eu fui para São Paulo. Quando eu fui para São Paulo, eu tive que jogar. Até a época que eu fui para São Paulo, o comentário era assim, pô, ele é bom jogador, mas é na sombra do Sócrates. Né? É o Sócrates, ele vai muito na sombra. Quando o Magrão foi embora, foi a primeira vez que eu fui jogar sem que o Magrão estivesse do meu lado. E eu tive que ser o Magrão pro Careca. Exato. Que eu joguei com a 8 e tive que ser o Magrão do Careca. E, nós jogamos muito no São Paulo. Assim, foi ali que decidiram que eu poderia ir para a seleção brasileira. Porque foi ali que viram assim, pô, o cara jogou bem no Corinthians e jogou bem no São Paulo. 2 grandes clubes do país. Então o cara serve para a seleção. Porque até então ainda tinha uma dúvida. Eu peguei o Zico em 85, ele voando, né? As eliminatórias, o Zico sem
tem machucado o joelho. Pré-Márcio Nunes, né? A seleção jogando muito, né? Aquela seleção era fantástica, e aquela só tinha 2 mudanças da Copa de 82, que fui eu, entrei de centroavante do lado do Serginho, e o Renato Gaúcho entrou de ponta direita e quebrou o quadrado, porque o Falcão estava machucado, então não foi Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, foi só Cerezo, Sócrates, Zico, Renato, eu e o Éder. Só, e o time, né? Tá ruim essa escalação. O time jogou pra caramba, nós ficamos super animados e tal, aí veio essa contusão do Galo, todo mundo ficou preocupado, aí com a preparação, às vezes ele estava bem, às vezes ele estava... esse jogo da Iugoslávia que passou aí, que ele fez 2 golaços, cara. Isso. Um de calcanhar, o cara com os 2 cantinhos, deu de calcanhar, meteu ali, e a outra no segundo tempo ele entrou driblando todo mundo com o joelho estourado. E aquele dia o joelho funcionou. Mas depois ele começou a dar problema de novo. Acho que no último jogo contra o Chile, em Curitiba... Sai machucado. No primeiro tempo ele sentiu o joelho. E aí ficou uma dúvida, todo mundo foi a favor de carregar o Zico para lá, né? Claro. Porque a gente não tinha muita noção da gravidade. Era muito grave, na realidade ele não deveria ter ido. Tanto que acaba a Copa, ele opera, então, na sequência. Mas ele fazia isso mesmo. Eu chegava de manhã lá, descia lá, o cara tava na musculação. E ele era um cara muito... O Zico é um cara fantástico, né? Eu gosto muito do Zico, ele tem uma cabeça espetacular. Ele era um fantástico jogador, com uma humildade incrível. Porque o Tele, eu tinha uma incompatibilidade de gêneros com o Tele muito forte. Eu com o Tele, a gente não se dava bem. Desde 85, era briga quase todo dia, eu era muito explosivo, e o Tele cobrava muito, e eu não engolia, sabe? Eu respondia, isso complicava o relacionamento. Teve um jogo treino lá no México, e nós saímos daqui o seguinte, tinha 3 unanimidades na seleção para a imprensa e para a torcida, que era eu, o Zico e o Leandro. Então eu estava muito bem, né? Eu estava bem, eu estava treinando bem pra caramba, estava fazendo gol todo o jogo, e chegou num treino lá não sei contra quem que era, ele ia pôr o Zico para testar, ele me tirou do time. E eu não aceitei, saí bufando, fui embora, falei assim, ó, eu vou pegar minhas malas, vou embora, eu quero a passagem. Eu falei o cara que cuidava das viagens da seleção, xinguei o Tele, né, obviamente, saí, falei assim, ó, prepara minha passagem, eu vou fazer minhas malas e vou embora, eu não vou ficar aqui. Era antes da data de dar os 22 na época. E eu fui pro meu quarto mesmo, fazer a mala, tudo, não sei o quê, irritado, não ouvia ninguém, fiquei sem escuta. O Magrão quis falar comigo, eu falei, ó, Magrão, não quero papo, não quis papo com ninguém, e fui embora. Deu uns 15 minutos, chegou o Zico, né, que foi ele que tinha entrado no meu lugar. Puta, o cara, me deu até vontade de chorar na época. Aí ele falou assim, Casão, pô, tenha paciência, ele só me colocou pra ver se eu tô bem. Não é você que vai... O Zico, cara. O Zico falando isso pra mim. Eu olhei assim, eu falei, ó, Galo, desculpa, cara. Eu já tinha me acalmado, falei, desculpa pelo comportamento. Sabe, desculpa, eu não fui por ele, sabe? Eu falei assim, pô, tira um outro cara pro Zico. Na minha cabeça era isso. Mas aí o Tele tirou qualquer um, não era comigo. Era e não era, sabe? Ele tinha que testar o Zico, como ele tinha incompatibilidade comigo, ele quis me provocar mesmo. Vou tirar e vou pôr. E provocou e eu explodi. Mas ouvindo o Zico falar na minha frente era uma coisa absurda, cara. Um dos maiores jogadores que eu já vi jogar, cara. Pra mim era uma honra estar do lado dele. Eu saía e daria a camisa dele. Se ele falasse pra mim, Casão, posso entrar pra treinar? Por favor. E qualquer um lá faria isso. Não sou eu que estou falando. Todo mundo tem um carinho pro Zico absurdo, a vida toda, todos os jogadores.